Oi, eu sou a Rita Maria e hoje eu vim aqui para falar sobre voz e zona de conforto. Recentemente me fizeram uma pergunta, que é: o que é que eu faço quando vem alguém para uma aula ou uma atividade comigo que não quer sair da sua zona de conforto? Acho que antigamente eu responderia essa pergunta da seguinte maneira, que eu ficaria bastante incomodada, porque afinal de contas, se essa pessoa se dispõe a fazer um trabalho com voz e com arte, ela deve querer sair da sua zona de conforto e que essas resistências são muito desmotivadoras para quem dá aula e que essa pessoa é acomodada. Isso viria com uma série de julgamentos que, inclusive, para mim, estão implícitos na própria pergunta. Hoje, pensando, será que essa pessoa não quer sair da sua zona de conforto? A primeira coisa que eu me pergunto é: quem sou eu para dizer que alguém quer ou não quer sair da zona de conforto? O fato de eu me colocar na posição de facilitadora de processos criativos, estou buscando constituir um outro tipo de relação, mesmo com as pessoas que vêm para uma aula de canto, que é uma relação de cocriação de um caminho possível para uma expressão vocal através da música. Então, quem sou eu para julgar ou para dizer que essa pessoa quer ou não quer? E depois, talvez a pessoa que busque um trabalho de canto simplesmente queira só relaxar, queira só descontrair e não queira sair de zona de conforto nenhuma mesmo. E não tem problema. Hoje eu penso que cada pessoa tem que ter autonomia para conduzir o seu próprio processo e construir seu próprio caminho. Então, se a zona de conforto faz ou não faz parte desse lugar, eu acho que isso só diz respeito à pessoa. O meu papel como facilitadora é observar se esse movimento que desloca a pessoa dessa zona de conforto está fazendo bem para ela, nesse sentido de acrescentar algo positivo, né? Algo que está contribuindo para o seu caminho, para a sua busca, ou se esse lugar está afastando ela da busca. E como facilitadora, dialogar nesse lugar com cuidado, com escuta, para construir um caminho que seja possível, porque nem todo mundo precisa querer sair da zona de conforto. E na verdade, pensando hoje ainda, né, nesses tempos de pandemia que a gente está vivendo, em que a gente foi todo mundo jogado para fora de uma zona de conforto, ou seja, o que é zona de conforto agora, né? Eu penso até que as pessoas estejam mais procurando acolhimento, afeto, cuidado, do que desafios, porque o desafio já está aí. Agora, é claro que eu, dentro da minha história, dos meus processos, tenho consciência que um trabalho com voz, com canto, que tenha um processo de autoconhecimento mesmo, né, por trás, ele pode acessar lugares das pessoas que movimentem, que chacoalhem aí essa tal zona de conforto. E por eu ter consciência disso, que isso é algo inerente a alguns processos, a algumas características desse processo, eu acho que o cuidado aí tem que ser redobrado, porque inclusive cada pessoa é de um jeito, né? Eu acho que tem pessoas que são mais flexíveis, outras que são mais resistentes, outras que estão mais disponíveis para desafiar determinados lugares conhecidos, outras que estão menos disponíveis. E isso, para mim, não se encontra num lugar de melhor ou pior, não está numa hierarquia, mas
tá justamente na diversidade. É bonito que cada pessoa seja de um jeito, e isso me desafia a ter uma escuta mais aberta para o outro, a ter um olhar mais cuidadoso para o processo que eu estou conduzindo e a buscar por mais ferramentas, investigar mais aquilo que eu estou compartilhando, para eu poder cuidar desse caminho junto e para que ele seja realmente um caminho cocriado e não um caminho onde eu defino as regras do jogo e se a pessoa não quer jogar, o que ela recebe é julgamento e punição. Porque é justamente isso que eu tenho questionado nos processos de facilitação que eu tenho vivenciado, principalmente no meu lugar de facilitadora. O quanto as minhas atitudes são punitivas, o quanto esse lugar de uma música, do certo ou do errado, do afinado ou desafinado, faz com que o resultado se sobreponha ao processo e com que a minha atitude não seja tanto de facilitar ou de conduzir, mas seja de ser um juiz, uma juíza. E eu acho isso muito delicado, porque é isso que afasta a pessoa do processo. Então eu penso que se para mim a arte, a música é um lugar para todos, realmente para todos, eu tenho que estar aberta para esse todos. Eu tenho que ter consciência de que pessoas diferentes, com referências, com histórias de vidas diferentes, com reações diferentes, com conceitos diferentes, com gosto musical diferente, vão se aproximar de mim. E o que interessa é a troca. Não é que eu vou me anular ou deixar de ser quem eu sou ou de propor o que eu proponho, mas eu não vou impor o que eu proponho, eu vou propor. Então é totalmente diferente. E nesse lugar de proponente, faz parte do meu processo de autoinvestigação e de autoanálise, eu estar cada vez mais disponível e mais permeável a outra pessoa, a essa dialogia, né? Esse diálogo que se estabelece nessa relação, a essa relação está mais aberta mesmo, porque é daí que vão surgir os verdadeiros aprendizados. A aprendizagem não é algo que eu sei e que a pessoa vai aprender, mas é algo que a gente vai construir junto, a partir de quem eu sou e do que eu sei e de quem é essa pessoa e do que ela sabe. Porque as memórias de cada um, as histórias, os fatos que constituem essa pessoa são tão importantes quanto os meus. E no caso, para a pessoa que me procura por um trabalho, a sua própria memória, a sua própria história é muito mais importante do que a minha, porque é da onde ela vem e é para onde ela vai. O que eu posso fazer? Compartilhar dos meus caminhos, das coisas que fazem sentido para mim. Mas compartilhar não é impor. Então eu chego nesse ponto pensando, não julgar. Então eu posso sentir talvez um incômodo em mim, porque aquela pessoa não está reagindo como eu esperava. Então é uma frustração quebrada por uma expectativa que eu tinha. E que isso vai acontecer em toda a relação. E eu percebendo isso, e eu me conhecendo nesse lugar, facilita para mim poder estar aberta a construir cada vez um caminho diferente, um caminho inédito, porque é isso que vai fazer sentido numa relação. Então, se vem uma pessoa que não quer sair da sua zona de conforto, primeiro que eu não sei se eu pensaria isso, se ela quer ou não quer, não passa por aí mais, por esse lugar. E depois, se for isso mesmo, se ela disser isso com todas as letras, não, eu não quero, eu vou responder, não tem problema, não tem problema.
Vamos construir o que for possível dentro do lugar onde você está. E se vai ser um processo transformador ou se não vai, é só o processo que vai dizer. Os processos são transformadores quando eles transformam a nós mesmos que estamos propondo o processo. Então, antes de eu ter uma expectativa sobre o outro, sobre a outra pessoa que vem na minha direção, eu tenho que quebrar as minhas expectativas sobre mim, sobre quem eu quero ser e sobre como eu quero me colocar para realmente poder estar aberta a esse contato. Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que eu estudei, tudo que eu sei vai fazer parte desse processo, vai enriquecer a troca, mas não pode ser colocado no lugar de um conhecimento estagnado e como se fosse o único caminho possível para se alcançar um determinado objetivo no processo. Até porque o objetivo não é um ponto a se chegar. Para mim, o objetivo é a relação que vai se estabelecer, é o próprio processo. Então é isso aí. Espero que essa reflexão de hoje tenha contribuído aí para outras reflexões, tenha fermentado aí outras massas. Se você tem algo para contribuir, se isso mexeu com alguma coisa dentro de você, deixa aí um comentário, entra em contato, vou adorar que a gente possa estabelecer uma troca nesse lugar. Até mais!